E se o Sul fosse um país? Hoje vamos reagir a esse vídeo aqui do canal Elementar. E eu convidei o grande Rony Ramos para comentar junto comigo, afinal ele é sulista, ele é gaúcho, então é isso, vamos pro vídeo. Primeiras horas do dia 1 de outubro de 2016, o sul do país se preparava para uma votação. Mas não do jeito tradicional que você conhece. Mais de 600 Vou acelerar, né? 22 minutos. transformar os 3 estados brasileiros do sul em um novo país. E o mais curioso é que esse movimento está mais organizado e presente. Rony, o que você acha do Sul é meu país? Como um libertário, quanto mais secessão, melhor. Se uma divisão sul antes, mais secessões, melhor. Concordo plenamente. Alguns conseguiram, outros viraram crises diplomáticas internacionais. No caso do Brasil, as consequências seriam profundas. Da economia ao orgulho nacional, tudo seria abalado. Mas por que o Sul é o epicentro desse movimento? E por que mesmo sem base legal ou apoio internacional, a ideia da separação continua crescendo? E o que de fato aconteceria caso isso se concretizasse? Só uma coisa, ele falou ali, tudo seria abalado. E a única coisa que eu pensei é, Tino parando de receber Bolsa Família. Separatismo é quando uma região quer se tornar independente, criando um novo país. No mundo todo existem centenas de grupos organizados que querem se separar por sentirem que não pertencem àquele país, ou por acreditarem que estariam melhor sozinhos. Os motivos são variados. Às vezes é a economia, outras vezes é uma questão de identidade cultural, e em muitos casos a luta é marcada por um passado de dominação colonial e pela exclusão étnica. O Kosovo declarou a independência da Sérvia em 2008, após anos de conflito étnico e uma intervenção da OTAN em 1999. Uma observação, exatamente como ele está falando ali. E, inclusive, muita gente argumenta, secessão proibido pela Constituição. Poxa vida, no Império de Portugal, quando o Brasil era o Estado do Brasil e tinha o Reino de Portugal, era proibido, e o cara fez a divisão mesmo assim. Recentemente também, mais ou menos recentemente, acho que foi ali, sei lá, meados de 2015, 2014, Catalunha também fizeram um plebiscito, a maioria esmagadora das pessoas votaram para se separar, inclusive fizeram um monte de protesto, e a Espanha foi lá e meteu a bala de borracha na cara de todo mundo. França, Itália e Alemanha, além da maioria dos membros da União Europeia. No entanto, até hoje não é reconhecida por todos os países, incluindo Brasil, China e Rússia. O Sudão do Sul tornou-se independente do Sudão em 2011, após um referendo em que 98,83% dos votantes optaram pela separação. A independência foi amplamente reconhecida pela comunidade internacional, mas o país enfrentou desafios desde então, incluindo conflitos internos e crises humanitárias. Nem todo movimento chega a conquistar a independência ou reconhecimento internacional. Em 2014, a Crimeia foi anexada pela Rússia após um referendo realizado em março daquele ano. A Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio de uma resolução, declarou o referendo inválido e reafirmou o compromisso com a integridade territorial da Ucrânia. A maioria dos países membros da ONU não reconheceu a anexação, considerando-a uma violação da soberania ucraniana. Já a Catalunha, na Espanha, realizou um referendo em 2017, considerado ilegal pelo governo espanhol. A repressão foi forte e os líderes separatistas enfrentaram prisões e exílio. A independência até hoje não foi reconhecida. Por outro lado, a Escócia conseguiu fazer um referendo legítimo, com autorização do governo britânico. Em 2014, a maioria dos escoceses votou por permanecer no Reino Unido, mas o debate permanece vivo, principalmente após o Brexit. Bom, vamos lá. Eu não acho que vai ocorrer um separatismo hoje em dia, especialmente no Brasil, sem que haja violência. É isso, minha opinião. Cara, com violência não rolou, né? Teve a Revolução Farroupilha, que o pessoal saiu dando tiros, declararam a República Rio-Grandense na base da força e foram retaliados. Imagina quem acha que levantando plaquinha vai conseguir separar. E aqui, ó, e outra coisa, eu sendo gaúcho, vendo a história, eu reconheço que a República Rio-Grandense, na época, perdeu. Eles fizeram, vamos acabar com a guerra? A gente coloca que o Império teve vitória militar e você vitória política, porque parece que voltou tudo por causa de imposto, do Shark lá. Sim. Para 20%. Então eles aumentaram o imposto, aí a negada, opa, vamos lá, vamos nos separar de uma vez. Depois dessa tal vitória política, eles voltaram o imposto, se eu não me engano, tá? Mas logo depois, voltaram o mesmo imposto que os caras reclamaram, começaram toda a guerra, entendeu? Então não adiantou merda nenhuma. É foda. Para ter sucesso não basta a vontade popular, é preciso ter legitimidade jurídica, organização interna, apoio internacional e muitas vezes um contexto histórico muito específico. E o Brasil também sempre teve movimentos separatistas. Atualmente existem diversos grupos que defendem a ideia de separação de algumas regiões do Brasil. No sul, o movimento República Rio-Grandense, o movimento pela independência do Pampa e o movimento chamado de O Sul é Meu. Cara, eu vou comentar. Eu não vejo por que ter um país grande pra caralho. Eu realmente não vejo sentido nisso. A não ser que seja nos moldes dos Estados Unidos, em que é um país grande pra caralho, ok, mas cada estado manda no seu próprio pau. Se eu não me engano, o movimento do Sul é Meu País é exatamente essa proposta.
De tornar Porque uma federação, né? Nos moldes dos Estados Unidos, federação, né? federação, mas bem mais parecido com os Estados Unidos. Inclusive, a proposta de Constituição era a Constituição ser muito parecida com a dos Estados Unidos. Cara, eu acho que do jeito que tá hoje é feito pra nordestino mamar imposto. Não, E eu, sim, mas cara, então, não, com certeza. O Pacto Federativo Brasileiro é uma piada. Mas tô falando do Movimento Sul é o meu país. A proposta deles era basicamente dar um Ctrl+C e Ctrl+V na Constituição americana. sim. Meu país. No Nordeste, o Grupo de Estudos Nordeste Independente defende a Que? criação de uma nova nação com base em uma Caralho. Nordeste independente. Não, pior que eu não acho que seja tão ruim assim, não. Eu acho que se o Nordeste se separar, aí a água vai bater na bunda, né? Aí eles vão ter que Exatamente. trabalhar de verdade. Então, cara, eu apoio todo o movimento separatista. Qualquer um. Eu também. Pode ser o mais eu também. ridículo, sei lá, o Mato Grosso. Ninguém liga pro Mato Grosso. Eu apoio. O Acre é meu país. Sim. específicos da região. Eles acreditam que um país independente poderia lidar melhor com questões como a seca e a pobreza. Já em São Paulo, movimentos como o Movimento São Paulo Independente e o Movimento República de São Paulo afirmam que o estado seria mais próspero sozinho, sem a carga tributária imposta pela federação. Eles dizem que São Paulo poderia ser mais próspero sem as obrigações fiscais impostas pela federação. Apesar desses movimentos estarem ativos, eles esbarram no mesmo ponto. Não existe permissão legal para separar um pedaço do Brasil. Cara, tirando esse argumento da Constituição ridícula, né, que a Constituição não permite, será que tem alguma pessoa que tenta argumentar contra esse movimento separatista? Por exemplo, São Paulo. O argumento de São Paulo é irrefutável. O que você vai falar contra? Claro. Não tem o que você falar. Na real, o Brasil sendo do tamanho que ele é, mas se tivesse uma federação que funcionasse, que fosse dos Estados Unidos, já seria muito melhor, entendeu? Sim. Nem ia ter esses movimentos sul meu país, não sei o que é meu país. Cara, mas se bem que Que é nos a mesma Estados coisa- Unidos, eu acho que tem um movimento do Texas. Do Texas sim, porque o Texas ele já foi um país independente, tipo, por uns anos também. Parecido com o Rio Grande do Sul. Por isso que eles voltam, a gente tinha que ser independente, como era antes e tal. A Constituição de 1988 define o país como uma união indissolúvel. E convenhamos, não tem nenhuma novidade aí. Qual Constituição vai permitir que seus próprios estados se tornem independentes a qualquer hora? Seria como estipular uma regra em um contrato. Mas essa regra, na verdade, nem vale tanto assim. E pode ser descumprida a qualquer momento sem nenhuma perda para ambas as partes. Não faria sentido. Mesmo assim, esses grupos seguem existindo, crescendo e se articulando, especialmente no Sul. Esse conjunto de movimentos mostra que o separatismo no Brasil é mais amplo do que parece, mas nenhum outro conseguiu tanta organização quanto o Sul, o berço do separatismo no Brasil. Então, por que esse movimento é o mais forte? Essa ideia de separação no sul do Brasil não é nova. No século XIX, a região viveu uma das maiores revoltas da história do país, a Guerra dos Farrapos. De 1835 a 1845, líderes gaúchos se rebelaram contra o Império, criaram a República Rio-Grandense e chegaram até a declarar a independência. Eles estavam insatisfeitos com os altos impostos e queriam mais autonomia. Depois de 10 anos de conflitos, a guerra terminou com um acordo de paz. E o Sul continuou fazendo parte do Brasil. Por mais que tenha acabado assim, a ideia de separação nunca foi esquecida. O movimento O Sul é Meu País existe desde 1992 e é uma associação privada sem fins lucrativos. O objetivo deles é, claro, transformar os 3 estados do Sul em um novo país. Segundo o próprio movimento, essa independência deve acontecer de forma pacífica e democrática, levando à construção de uma nação soberana. A sede nacional fica em São Vicente do Sul. Não consigo botar fé nisso. Eu apoio, mas não... Se fosse, ótimo, mas não vai acontecer. E, uma coisa que acontece muito aqui entre gaúchos, até, não importa se o cara é de esquerda ou de direita, mas sempre quando o adolescente estuda Guerra dos Farrapos na escola, é muito comum que ele pense, nossa, tá certo, deveria ser assim mesmo, o Rio Grande do Sul deveria ser independente, papapá, papapó. Isso é muito comum aqui. Todo mundo pensa isso. Que bom, eu fico Sim, em feliz. algum momento, pelo menos, né? Dito isso, quando o Sul virar um país, eu vou pular o muro pro lado de cá, pro lado de baixo do mapa. Vou pular um muro, porque eu sou um carioca fedido. Eu vou ser expulso daqui. Apresentado em Exatamente. 1.191 municípios, por meio de comissões locais. Eles se apresentam como um grupo que promove estudos, debates e consultas públicas para saber se a população do Sul quer se emancipar. Um exemplo disso é o Plebissul, uma votação simbólica realizada em 2016. Cara, olha só, eu vou comentar sobre o movimento Rio é Meu País. Existem pessoas que ainda falam sobre esse movimento, que tipo, ainda é um assunto debatido, apesar de ser muito fraco, mas eu percebo que o carioca tem muito orgulho do Rio de Janeiro. Ele é burro. O sulista tem orgulho do Sul e quer se separar. O carioca tem orgulho do Rio e quer manter a merda do jeito que tá. 2016 e 2017. Nessas edições, centenas de milhares de pessoas participaram respondendo a simples pergunta:
Você quer que o Sul se separe do Brasil? De acordo com o resultado divulgado pela comissão organizadora do plebiscito informal, 95,74% dos 616.917 votantes disseram sim para a ideia de criar um novo país. Na Carta de Princípios, o movimento afirma que é guiado pela democracia, pela consulta popular e por uma estrutura administrativa descentralizada. Repudiando o emprego de violência ou de grupos paramilitares, também são contra qualquer forma de discriminação, seja ideológica, religiosa, sexual, racial, cultural ou social. Mas para entender por que tanta gente no Sul quer se separar do Brasil, a gente precisa olhar além da política ou da economia. Existe uma parte mais... Eu só fico me perguntando o que esses caras estão fazendo hoje em dia. Assim, eles fizeram lá o plebiscito fake, mas o que eles ganham com isso? E agora? Ok, mostramos que mais de 90% quer se separar, mas e agora? E depois? O que a gente faz com isso? Sabe quando esse movimento retoma, ele volta a ter força? Ele teve muita força na época da Dilma. Aí, entrou Bolsonaro e acalmou um pouco. Assim, digamos, deu uma ajeitadinha ali na economia. O Temer também, Temer e Bolsonaro. Aí perdeu força. Agora, daqui a pouco o Lula detonando a economia de novo, de repente toma força de novo. Vamos ver, né? Eu não sei, cara, porque... Pô, a gente já tá aí com 2 anos de Lula, 2,5. Sei não, hein? Mas lembra, foram uns 6 anos de Dilma. E ali foi pesado, entendeu? Hoje em dia eu não sei o que esses caras fazem, não sei. É porque, pô, ok, os anos da Dilma foram maiores, foram mais anos, mas assim, o Lula voltou, né? Porra, Pois é. precisa esperar 6 anos do Lula pra saber que o PT é uma merda? Sei lá, eu tenho minhas dúvidas. mais emocional por trás disso, que tem a ver com identidade, cultura e até um certo orgulho de ser sulino. O Sul é meu país é um movimento que também se constrói a partir da ideia de identidade. Para seus apoiadores, o Sul tem uma história, um jeito de viver e uma cultura que são diferentes do restante do Brasil. Em vários documentos do próprio movimento, há uma ênfase em destacar as particularidades. Eu conversei com um desses caras do Sul, é o meu país, e ele conversou super de boa comigo. Eu comecei a mandar umas propostas de bandeira, que eu achava essa ali que eles mostram muito feia. E o cara ainda falou, gostei dessa aqui, vou mandar lá pro fulano de tal, que era, digamos, um cargo maior, entendeu? Então os caras eram acessíveis também. Se for essa bandeira toda azul e com 3 estrelinhas, eu acho até maneira, ok. Mas se for isso, é simples e é bonitinha, ok. É melhor do que aquelas bandeiras que começam a inventar firula e fica uma merda, tipo a do Brasil. Agora, isso aqui é zoado demais. Essa plaquinha do Sul é meu país é tenebrosa. Horroroso. Cara, e olha, eu vou contar uma curiosidade. Eu acho que eu já contei, foda-se, vou contar de novo já que o tema é pertinente. Em todos esses anos que eu morei no Rio, em todos esses 22 anos de vida, eu nunca vi uma bandeira do Rio de Janeiro sendo vendida. Quando eu vim pro Sul, eu entrei numa lojinha de R$1,99 e foi a primeira coisa que eu vi. Então é impossível falar que a cultura é a mesma. E outra, isso que acho que tu não viu, às vezes tu encontra em shoppings aqui, troço daquele resgate da tradição gaúcha, que tu acha em CTGs, Sim. por exemplo. Cara, eu já vi lá em Farroupilha tem uma loja que é Loja do Gaúcho, é uma coisa, não é exatamente esse o nome, mas é uma loja que é totalmente voltada pra isso, pra essa cultura. Mano, eu nunca vi uma loja do Carioca no Rio. Aí contextualizando o pessoal aí rapidinho, aqui no Rio Grande do Sul, teve um cara chamado Paixão Cortes, ele tava, digamos, decepcionado que em Porto Alegre principalmente, mas eu tava começando a espalhar pelas cidades, essa coisa de adotar tudo a estética e a cultura do, assim, digamos, de Rio e São Paulo. Ele fez um resgate cultural e fundou os CTGs, o MTG, tudo, entendeu? Para contextualizar. Culturais da região. Eles dizem que a população sulina hoje é de cerca de 25 milhões de pessoas, de origem europeia, miscigenada ao africano, ao... Eu queria entender por que ele fala sulina nesse vídeo em vez de sulista. Sei lá. Que, se eu não me engano, é o correto, é sulino. Sério? Uhum. Sulino e sulistas são termos que significam relativo ou pertencente ao sul. Mas é que aí tem uma questão de português. Ali, ó, tá ali, ó, adjetivo. Vou mostrar mais ali, tu vai ver. Ok, é basicamente a mesma coisa. Americano nativo e ao asiático. Essa miscigenação moldou o perfil que é peculiar do sulino, diferenciando-o das demais regiões brasileiras. Cara, aqui eu não entendi, ó. Ele tá falando sobre miscigenação no sul, só que aqui no sul eu não vejo tanta miscigenação não, pra falar a verdade. Eu acho que no Rio tinha muito mais misturado. Existe, mas exatamente. Não tô falando que não existe, mas porra, não é uma coisa que eu colocaria aqui como destaque.
Eu não lembro em Caxias, faz tempo que eu não vou pra Caxias e fico um tempo aí. Mas aqui em Porto Alegre, vem aqui nos bairros mais ricos, de Vento, Rio Branco, tu só vê loiro, mulher, o cara e homem loiro, tudo igual, tu só vê alemão, entendeu? Sim. Sim, todo mundo igual. Eu fico deslocado ali. Então, lá no Rio, pelo menos, você tem uma variedade de pessoas. Ah. Aqui não, aqui é bem menos miscigenado. Então, eu não entendi. Fatores culturais, miscigenação. Sei lá, eu acho que perdeu um pouco o ponto. Ao americano nativo e ao asiático. Essa miscigenação moldou o perfil que é peculiar do sulino, diferenciando-o das demais regiões brasileiras. Além disso, o movimento reforça que somos herdeiros de uma personalidade aguerrida, citando episódios históricos como a República Rio-Grandense, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Contestado e outras revoltas que marcaram o Sul como uma região de resistência e luta por autonomia. No Manifesto Libertário está escrito: É impossível não ficar lembrando do meu vídeo, porque tá tudo muito fresco na minha cabeça. Eu olho isso aqui e eu fico lembrando, caralho, o brasileiro antigamente fazia a revolução por qualquer merda. 20% de imposto, revolução. Imposto no charque, revolução. Imposto na cachaça. Teve uma revolução no Rio de Janeiro por causa de cachaça. Sim, o pessoal ficou puto. Teve revolução no Maranhão, velho. E hoje em dia, nada. Hoje em dia é isso, né? que o Brasil não deu, não dá, nem nunca dará certo. Tá aí uma coisa que muita gente concorda, e não só no sul do país. Separar-se politicamente de um país é uma decisão extrema, onde muita coisa fica instável, especialmente a economia. E existe uma forma muito mais simples e legal de proteger seu patrimônio de instabilidades. Talvez por isso deveria ser um outro país. E é exatamente aí que entra uma das grandes críticas ao movimento. Zé rapidinho. Já passou perto de Balneário Camboriú? Não. Pô, é um troço assustador, assim. Tanto indo do sul ou do norte, passando nas ruas de trás daqueles prédios enormes, primeira vez que tu vê aquilo é impressionante, parece que tu tá quase em outro planeta, assim, é um bagulho. É um monte de prédio gigantesco. Às vezes tu olha, no primeiro momento tu olha até, lembra um negócio meio futurista, entendeu? O bagulho é terrível. Experimenta um dia. Não, é que apareceu os prédios ali, eu lembrei. Ah, tá. Eu tenho vontade, algum dia. Falam que lá rola muita lavagem de dinheiro com a construção dos prédios. O que você acha disso? Os prédios estão lá, vai um monte de gente pra lá, tem turismo, e tem onde eu sei, pelo menos o último prefeito, ele era bem eficiente, então, sei lá. Acho que a cidade funciona, sabe? Ok, Deve ter, quanto mais dinheiro roda num lugar, mais lavagem de dinheiro vai ter. é verdade. É inevitável. Apoio do Plebissul e presença em milhares de municípios, o movimento Sul é meu país não escapa das críticas. E muitas delas vêm de dentro do próprio Sul. Pesquisadores que estudaram o grupo apontam uma série de contradições difíceis de ignorar. No estudo Contradições do Movimento Sul é meu país, o movimento fala em criar um novo país, mas não explica como isso funcionaria na prática. Não há um plano claro sobre moeda, constituição, justiça, segurança e relações exteriores. Os próprios autores ainda dizem que os documentos oficiais do grupo são confusos, genéricos. Pois é que eu vi o Rafael Lima entrevistando um dos carinhas, e ele tinha umas ideias, não quer dizer que não tinha ideia nenhuma. Parece que o cara não pesquisou a fundo aí, o cara do vídeo. Ou esse velho entrava em conflito com outros membros do Sul é meu país. Pode ser. Mas ele basicamente falava Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos. Cara, e convenhamos que não é tão difícil pensar nesse tipo de coisa. Porque, na pior das hipóteses, a gente copia do Bostil. Ah, como vai ser a justiça? Copia do Bostil. Assim, se você for muito preguiçoso mesmo, você tem essa solução. Simples. Dizia assim, só separar o resto do Brasil, tipo Brasil do Sul e Brasil do Norte. Mesma Constituição. Sim, sim. Exato. Será um ponto de partida, realmente. Estão confusos e contraditórios já no que se refere à questão legal que os sustenta. A base jurídica usada por eles está no artigo 4º da Constituição, mas, como explicam no artigo de críticas ao movimento, não há base legal alguma que aponte ou que dê possibilidade interpretativa para que o Brasil ceda territórios para a constituição de um novo país. O movimento também usa o argumento da autodeterminação dos povos, com base na resolução Pô, mas pegarem isso pra atacar é sacanagem. Tá, só foi super ridículo. 1514 da ONU de 1960. A autodeterminação basicamente é o direito que um povo tem de decidir seu próprio destino político. É um princípio importante no direito internacional, mas com uma aplicação bastante específica. A própria resolução da ONU foi criada num momento histórico marcado pelo fim do colonialismo e seu foco principal era a independência de territórios colonizados, como Angola, Índia ou Argélia, que viviam sob domínio estrangeiro. É justamente aí que mora o problema do argumento separatista do Sul. A região sulista nunca foi uma colônia interna, nem está submetida a uma potência estrangeira. Pelo contrário, faz parte de um Estado democrático de direito com plena representação. Tipo, olha o argumento dele. Se não foi uma colônia e não estavam sendo massacrados, então não importa.
Mas, de certa forma, aqui o pessoal tem, assim, a questão de ser subjugado quando tu paga um monte de imposto e recebe nada. Sim, O trabalho está sendo arrancado ali através de impostos. sim. Então esse argumento é uma bosta, né? É. E pior que é um argumento que entra na cabeça do bochileirinho médio, porque essa situação toda injusta pra caralho com o Sudeste e o Sul já foi normalizada. Porque é simples. Se fosse assim, por que a gente não continua sendo Portugal? Aí tu volta para aquele argumento antigo, sabe? Sim. No Congresso, direito ao voto e autonomia federativa. Por isso, o uso da Resolução 1514 nesse caso é equivocado. Como explica o artigo, há fortes equívocos por Cara, se eu não me engano, a independência do Brasil também não foi pacífica. Claro que não. Então, é meio, sei lá. parte dos organizadores do movimento em fazer uso da Constituição Federal e da Resolução 1514 da ONU, que usam para sustentar o separatismo. A ideia de aplicar esse princípio ao sul do Brasil não encontra respaldo nem na Constituição brasileira, nem nas normas internacionais. O direito à autodeterminação, nesse caso, não se aplica porque o sul não é um povo colonizado. Mas o que aconteceria se de fato a ideia fosse para frente e um novo país começasse a surgir do sul do Brasil? Se o movimento separatista como o Sul é meu país deixasse o campo das ideias e partisse para ações concretas de separação, Eu vou fazer uma previsão aqui, não sei se ele vai falar sobre isso, mas eu imagino que se isso acontecesse, ia ter uma caralhada de gente indo pro sul. o governo federal teria mecanismos legais para reagir com firmeza. A Constituição continua prevendo medidas como intervenção federal, estado de Cara, ai, velho, o vídeo dele... Mas Pô, eu gosto desse canal, mas ele tá me dando agonia, porque, tá, ele já deu os argumentos prós, já deu os contrapontos, e agora, onde eu pensei que seria uma simulação, entre aspas, né, uma imaginação de como seria o país do Sul, ele começa a falar, não, mas a Constituição, não sei o quê. Porra, eu sei! Você já falou isso 10 vezes no vídeo? Justamente. Eu achei que ele ia falar de desafios econômicos e não de repressão, entendeu? Sim, Que merda. broxou. Vamos lá. defesa e estado de sítio, que podem ser decretadas em situações de grave ameaça à ordem ou à integridade do país. A intervenção federal, por exemplo, pode ser usada para manter a integridade nacional ou repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Já o estado de defesa e o estado de sítio são medidas mais extremas previstas na Constituição. O estado de defesa no artigo 136 permite restrições temporárias a direitos como reunião, sigilo de correspondência e de comunicação. Já o estado de sítio no artigo 137, em situações ainda mais graves, pode Cara, o foda é que esse cara aqui dá curso de YouTube, de criação de conteúdo, se não me engano. Eu sei que o Samuel Baum teve mentoria com ele. E o cara fez um roteiro péssimo, porque isso aqui era pra estar nos argumentos contra. Era pra estar aqui nessa parte das críticas. E não sei se vai vir no vídeo ainda, mas... acho que não, porque não tá marcado o capítulo ali. Mas que deveria falar... suponhamos que o Sul se separou, né, pacificamente. Agora, quais são os desafios econômicos? Vou ver se ele vai abordar, mas não tô muito esperançoso. Nem eu. imediato e Eu acho que profundo. sim, acho que sim. Em termos econômicos, haveria uma queda grande na arrecadação de tributos federais, já que o Sul representa 17,4% do PIB brasileiro. Na verdade, esse assunto já alimenta tensões em outros estados com alta capacidade arrecadatória, como São Paulo, que em 2022 arrecadou 830 bilhões de reais em tributos federais, mas recebeu de volta apenas 59 bilhões em repasses, o equivalente a 7 centavos para cada R$1 enviado à União. Já estados como Amapá, Acre e Roraima chegaram a receber entre 13,36 e 13,97 por real pago. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também aparecem entre os que mais perdem. Santa Catarina recebeu 13 centavos e o Rio Grande do Sul 21 centavos por... Eu espero que ele puxe saco do meu estado, porque o Rio de Janeiro também paga pra caralho. A gente reclama do Rio aqui, mas pô, o Rio é surrado, eu fico com pena. Eu ainda gosto do meu país. real enviado. Esses números escancaram o desequilíbrio do pacto. Filho da puta, não falou do Rio. O Rio é o segundo que Não mais falou. paga e menos recebe. Ah. Maldito. Deixa eu botar. Estados que mais pagam impostos e menos recebem. Deixa eu mostrar aqui o Rio de Janeiro, né? Puxar saco do meu estado. Porque eu levei pro coração. Levei pro coração. Olha só, o Rio de Janeiro aqui em segundo. Porra, o cara deixou o Rio de Janeiro... Mano, o Rio de Janeiro é menor do que... sei lá, do tamanho da Noruega, velho. É ridículo de pequeno e é sugado até o talo. Enfim, O Rio Grande do Sul é o quarto estado, tirando o Distrito Federal, né? é. Maior produtividade subsidiam regiões menos desenvolvidas. Se o Sul se separasse, o Brasil não só perderia uma fatia estratégica de sua economia, mas também teria que repensar toda a lógica de redistribuição, abrindo ainda mais o buraco nas contas públicas e aprofundando as desigualdades regionais.
No Rio Grande do Sul, setores como o agronegócio, a indústria alimentícia, têxtil e de máquinas agrícolas também sofreriam com a ruptura das cadeias de produção, já que muitas empresas têm operação nacional. Produtos circulando entre estados virariam produtos de importação e exportação, com tarifas, controles alfandegários e incertezas cambiais. Seria o fim da ideia de Brasil como nação una. A primeira coisa que eles deveriam fazer é... Vamos supor que separou Brasil do Sul e Brasil do Norte. Copiou a Constituição. Mas aí tá uma coisa que deveria mudar. Uma economia acho que não aguenta o zerar impostos de importação. Mas em vez de ser 60%, coloca, sei lá, 40% e vai diminuindo, entendeu? Sim. Ia ser bem melhor. Existem acordos entre países sobre essa questão de importação, então... eu achei um pouco pelo em ovo, hein? Não vejo isso como um puta problema. Mas ficar assim, 10, 15% tá ótimo. Já seria sentida como uma ferida aberta, difícil de cicatrizar. Criar um novo país não é só uma questão de vontade ou identidade cultural. Envolve uma série de decisões práticas e muito complicadas. O primeiro grande problema seria a falta de reconhecimento internacional. Nenhum país pode existir de fato sem ser reconhecido por outros. Sem isso, o novo Estado não teria assento na ONU, não poderia assinar tratados ou acessar fundos internacionais. Reconhecimento geralmente depende de acordos diplomáticos complexos e de respaldo político, o que raramente acontece em casos de separações unilaterais. O novo país teria que criar sua própria moeda ou adotar uma já existente, como o dólar, o real ou quem sabe... Pô, mano, mas... Caralho, mas já teve várias separações unilaterais ao longo da história. Que porra de argumento é esse? Inclusive, e se fosse... É que ele não consegue conceber o argumento de que, vamos supor que passou uma lei onde o Sul se separou pacificamente, ou seja, aí foi lá o Brasil é o primeiro país que reconhece a autonomia do Sul. Não passa na cabeça dele, não tem esse argumento no vídeo, sabe? Cara, se eu não me engano, o Uruguai se separou dessa forma, não foi pacificamente. E tá aí. Uruguai. Sei lá. Aí que tá outra coisa. O Uruguai, olha, a quantidade de pessoas que tem no Uruguai não tem nada. E assim, também é uma economia minúscula. Sim. Aí os caras... eu lembro dos meus... voltando àquele assunto de aluno, quando estuda Revolução Farroupilha, fala... e se o Rio Grande do Sul fosse mesmo um país? Aí vem o português, o professor de geografia e coisa, e fala, não, como tu acha que a economia ia se sustentar, como é que ia ter defesa, não sei o quê. Caramba, olha o Uruguai, comparado só com o Rio Grande do Sul, claro, o PIB é muito maior, né? Mas... Tem um tamanho praticamente... tem um tamanho praticamente idêntico, o clima, a população não sei, sim. Não sei qual é a população do Uruguai, mas imagino que não seja muito diferente. Minúscula. Não, é minúscula e é cheio de velho. É uma população que só envelhece e estão precisando de trabalho lá, pessoas para trabalhar, no caso. Entendi. Foda. Escolhas traria incerteza. Como seria a política monetária? Haveria bancos centrais regionais preparados para lidar com inflação, câmbio e reservas internacionais? A nacionalidade dos cidadãos também seria uma questão delicada. Os habitantes continuariam sendo brasileiros? Seriam obrigados a optar por uma nova cidadania? Isso aqui é sacanagem, né? Porra, o Sul se separou, você vai continuar sendo brasileiro? Merda de argumento, porque olha só. Olha essa bosta. Porque a Alemanha é um país relativamente recente, tá? Aí, antigamente tinha a Confederação dos Estados Germânicos. Então tinha o cara lá de Hamburgo, ele era hamburguenho, sei lá, a merda que fosse. Mas, quando a Alemanha virou um país, é óbvio, ele como se diz a palavra de origem de pessoa, gentílico, era referente àquela província, tu é um cidadão alemão agora. Seria a mesma coisa, que argumento merda, pelo amor de Deus. Eu vou dar a colher de chá. Eu acho que ele quis dizer, tipo, o Brasil ainda vai continuar reconhecendo essa pessoa, vai ter 2 cidadanias, talvez seja isso. Entendi. Aí Mas assim, eu não sei se é isso. Deixa quieto. Vamos seguir. E como ficariam os laços familiares e de trabalho com outras regiões do Brasil? A complexidade já começa antes, na escolha do nome desse país. A separação também causaria impacto imediato. Cara, velho, como é que ficariam os laços familiares? Porque vai criar um muro, você vai morar num aquário e você não vai poder visitar o seu parente, é impossível, né? Em contratos federais, aposentadorias, repasses e serviços públicos. Tudo que depende de Brasília, como Previdência, SUS e universidades federais, teria que ser renegociado ou substituído às pressas. O novo país teria que montar do zero sistemas... Ou simplesmente extinto. Já imaginou que beleza?
de justiça, saúde, educação, defesa e relações exteriores. Do ponto de vista econômico, ele até teria uma base industrial sólida e um agronegócio competitivo, mas teria que arcar com toda a infraestrutura do Estado, diplomacia, exército, política externa, moeda e fronteiras. Tudo isso custa caro e a transição seria longa, turbulenta e cheia de incertezas. Se os três estados do Sul formassem um novo país, Claro que vai custar caro, mas será que vai custar mais caro do que todo o imposto que esses estados pagam para a União e não volta? Sim. Outro argumento merda. O cara é só um narradorzinho bom, porque cadê os argumentos sólidos? Cara, Brasília custou caro, se não me engano, a gente paga até hoje. Com juros. Paga até hoje. Só uma pergunta, isso aqui é Porto Alegre? Sim, Isso aqui é o Rio Guaíba? sim. Legal. Parece o mar. Mas ainda é feia a cidade. ele Algumas nasceria com áreas sim. cerca de 30 milhões de habitantes, o que colocaria no mesmo patamar populacional do Peru. Teria um PIB comparável ao da Colômbia, com destaque para setores como agronegócio, indústria têxtil e metal mecânica. Seria um país exportador. Teria um PIB comparado com o da Colômbia, isso considerando o que a gente tem hoje em dia, né? Com a carga tributária e com o pacto federativo. A gente não sabe qual seria o PIB se fosse independente e se tivesse autonomia. Qual será o PIB depois de 5, 10 anos? Ninguém fala isso. E bota isso no teu vídeo, quando for falar sobre o sul do meu país. Quanto que Beleza. seria o PIB depois de 5, 10 anos? Mas dependente de logística integrada com o restante do Brasil. E mesmo que resolvêssemos essas questões rapidamente, nada garante que seria reconhecido como um país de verdade. Basta olhar os exemplos recentes de Catalunha e Crimeia. Outro exemplo é a Somalilândia, que declarou a independência da Somália em 91, tem governo próprio, moeda e eleições, mas até hoje nenhum país reconheceu sua soberania e ela continua fora da ONU. Esses casos mostram que declarar a independência é uma coisa, ser reconhecido como país é outra bem mais difícil. No fim das contas, a ideia de separar o Sul pode até soar lógica para quem se sente injustiçado pelo sistema atual. Mas quando se olha para os números, os tratados, os custos e a realidade institucional, fica claro que essa ruptura não seria nada simples. Talvez o avanço desses movimentos diga menos sobre o desejo de independência e mais sobre a frustração com um país inteiro que não funciona como deveria. Eu leio pela internet as pessoas falando que o Brasil parece um episódio de The Office, e de fato isso faz sentido. Mas às vezes eu penso que mais parece um episódio de acumuladores compulsivos. Tem tanta coisa fora do lugar, tantos problemas empilhados há décadas, que ninguém sabe nem por onde começar a arrumar. E criar um país do zero seria ainda pior. É como ter centenas de casas dessas para limpar em um curto período de tempo. E você concorda comigo? E o que acha dos movimentos separatistas? Não Não concordo. E nota 5. Cara, ele é gaúcho, sabia? Então tá explicado. Deve ser um sojado. Eu aposto que ele mora na parte de baixo do Rio Grande do Sul. Seu maldito. Acho que sim. Pelo Brasil. Votou na Maria do Rosário. Então é isso, rapaziada. Esse foi o React. Eu espero que você tenha gostado. E deixa o like aí, se inscreve aí no planetinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E é necessidade, um dia vou partir. Me desculpa a todos que queriam que eu ficasse, mas agora é tarde,